Então, como que vamos entender essas três estruturas dentro da nossa reflexão cristã? Então, leituras da experiência de fé a partir de um lugar. Como que nós conseguimos colocar a norma, o valor e o bem aí nesse conjunto da nossa experiência? Então, a palavra que sai da boca de Deus perpassa a criação e não volta a ele sem antes produzir fruto. Então, a palavra sai da boca de Deus, mas ela só volta sem antes produzir frutos. E que frutos são esses? Quer dizer, é ofertada, essa palavra ela é ofertada como dom. A palavra com letra maiúscula, encontra reconhecimento, né, agradável do Filho, Jesus. Por isso que ele vive, né, Jesus, o significado de sua filiação e obediência ao Pai. Então, nesse sentido, o encontro com o outro com letra maiúscula, Deus, Jesus revela a face de Deus. E nós vimos isso agora, nesse período, né, pós-pascual, né, desse período que nós estamos nos preparando, nós nos preparamos todo esse período para o Pentecoste, né? Então, vivendo a mesma sorte do que ele quis atrair para si, elevando-os à condição de filhos de Deus. Isso aqui é carta aos Hebreus, que nós estamos citando aqui. Se vocês quiserem conferir, carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo de 14 a 18. Então, a fé cristã, vista sobre essa ótica da palavra que sai da boca de Deus, é caracterizada como acontecimento. Por isso, né, nos tempos de hoje, antes de tratar do cristianismo como um conjunto de verdades reveladas, né, de partir de dados da fé extraídos de definições dogmáticas, dos dogmas da igreja, dos dogmas da nossa fé, faz-se necessário situá-lo na dinâmica existencial da fé dos cristãos, da nossa fé. Então, porque o Espírito, ele suscita vida nova. Por isso que norma, valor e bem estão entrelaçados nesse conjunto, porque não se trata de optar pela experiência e abandonar a sistematização da fé elaborada no decorrer da tradição da igreja, mas garantir a verdade dessa ortodoxia. O que é ortodoxia? Ser firme, convicto do que nós estamos trazendo até esse momento, tá? E pela ortopraxis, o que é isso? Praticar. Então, eu tenho a norma, eu sei a lei de Deus, conheço e vou praticá-la, né? Que é a lei do amor. Então, essa constatação exige compreensão da fé cristã como acontecimento, né? Como um acontecimento e que aconteceu e que acontece hoje. Então, a fé ela não ficou lá atrás com os primeiros discípulos, ela está aqui também conosco, tá? Por isso que ao fiel cabe discernir, né, o que se limita à compreensão da sua época, desse momento agora, as características próprias do seu tempo, ainda que influenciada pelo passado, que é bom, nós já falamos isso da tradição, tá? E as perspectivas abertas para o futuro, o que vem além daqui, vistas a partir do reinado de Deus. Isso é muito fundamental para a nossa experiência de fé, né? Esse olhar do passado, a experiência do presente para nos lançarmos no futuro. Por isso que na história, né, do povo de Deus, há elementos que voltam continuamente a influenciar os tempos atuais. Por isso que nós valorizamos muito a tradição. Serão, no entanto, advindos sob novos aspectos. Aqui a gente tem uma nova perspectiva, tá certo? Por quê? Porque, em certo sentido, a realidade não se repete. O Espírito Santo, faz novas todas as coisas. Então, vivemos uma experiência de fé, né, semelhante à dos discípulos do passado, mas nesse momento aqui.
com essa experiência aqui. Sentimos o Espírito de Deus presente na nossa própria vida. E aí, né, outros fatores nesse conjunto da sociedade também, por que não dizer da igreja, eles ficam esquecidos, como por exemplo, se eles morressem, não vou ligar mais para isso, não vou confessar, não vou comungar, já que agora a comunhão é espiritual, então depois eu não preciso ir à igreja. Não, a gente não pode pensar aqui assim, tá? Por isso que o discernimento, né, vai se articular em 3 palavras que a gente chama de tríade, que é passado, presente e futuro. É nessa tríade que vamos construindo a nossa formatação cristã. Então, por isso que essa tríade, né, a ser realizado, ela deve visar aos aspectos que passam por toda a história, toda a nossa história. E também sabemos julgar os tempos, os momentos, por estes que nós olhamos lá atrás, os exemplos da nossa igreja, tá? Por que isso? Para a gente perceber por que caminhos Deus tem se revelado hoje. Vamos olhar a tradição, desde Abraão. Quais os caminhos que Deus está procurando? Deus está fora do mundo. Essa pandemia significa que Deus está virando as costas para nós. Não. O que tem aí de revelação nesse momento? Por isso, gente, é importante a gente entender que a delimitação do contexto, né, ajuda a discernir a mensagem que atravessa os tempos. E o que o próprio tempo, tá? O acontecimento é por um período. E nesse período a gente entra num processo de profunda reflexão. Por quê? Como? O que fazer? O que eu vou melhorar? O que eu posso tirar daí? Quer dizer, a gente tem que ter toda essa dinâmica aqui no nosso pensar e também no nosso rezar. Por isso que a teologia cristã, em seu fundamento próprio, a encarnação de Jesus, é uma teologia contextual, tá? Jesus está se fazendo presente o tempo inteiro. Por isso que o evento da encarnação, ela marca, nesse sentido, e definitivamente sua identidade. E aí ele vai gerar a postulação originária, isto é, Deus estar presente. Deus é presente. Deus não foi, Deus não era, Deus é. Porque Deus, ele assume aqui, Deus Filho, a condição humana. Habita entre nós os humanos, tá? E se faz presente. E aqui eu vou citar João 1, versículo 14. A palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Então, está lá no prólogo de João. Então, essa palavra, esse Deus, ele sai desse lugar divino e vem conviver no humano. Olha quantas coisas importantes. A norma de Deus, o valor de Deus e o bem que é Deus. Por isso que ao longo da história, a teologia ela foi perdendo sua referência histórica e nós não podemos deixar isso acontecer. A gente não pode perder essa referência histórica, né? Para simplificar, né? Bastaria analisar os nossos tempos como essa perda é presente, como que nós vamos deixando para lá, nós vamos banalizando. Isso não é bom para o processo de evolução espiritual do sujeito humano. Por isso que os católicos, atualmente, né, vivem uma ruptura entre a fé professada e a prática da fé. Eu até falo, sou católico, mas eu pratico o meu catolicismo, eu cumpro com as determinações, com as orientações
da Igreja Católica. Então, por isso que a gente tem que entender tudo isso, e essa semana, esses dias, vocês vêm trabalhando com o Padre Luiz Eustáquio alguns elementos dos sacramentos, né? E aqui a Eucaristia, ela é a expressão máxima da espiritualidade de Jesus, tá? Bem como os demais sacramentos, todos os sacramentos, né? Tem valor na celebração ritual da nossa igreja, tá? Mas pouco influencia no cotidiano. Não quero ser moralista aqui não, mas vou batizar meu filho, minha filha. Mas será que esse batismo é um compromisso teologal ou é um compromisso social? E nós da catequese batismal, né, da catequese crismal, temos que tentar despertar nas pessoas essa consciência de não ser apenas um aspecto social cultural, mas sim um aspecto teologal, tá certo? Por isso que os dogmas, né, eles aparecem como verdades longínquas. Não, tem que trazer o dogma da Eucaristia, o dogma da encarnação, o dogma da ressurreição. São essências da nossa fé. Por isso que muitas pessoas dizem ser cristãs, como eu falei antes, só ser repetitivo aqui, porque realizam alguma prática devocional. Mas a referência ao seguimento de Jesus quase não aparece. É fundamental, é importantíssimo rezar o terço, mas é muito importante e fundamental viver o terço. Viver a experiência do Evangelho apresentada no texto. Então, por isso que essa prática devocional, ela, tá, não pode ser apenas uma referência ao seguimento de Jesus, mas ela tem que ser uma prática. Então, por essas e outras questões, é que a fé, pela sua própria constituição, precisa ser contextualizada, vivida na perspectiva histórica. Desse lugar aqui, ó, nós vivemos na igreja particular de Belo Horizonte. Nós, né, desse grupo aqui, vivemos na igreja particular de Belo Horizonte. Nós vivemos na igreja particular do Brasil, sob a orientação da CNBB, da América Latina e do mundo, que é sobre a orientação do Papa Francisco. Por isso que nós temos que sentir, tá? Se os efeitos sentidos na expressão de fé dos fiéis retratam até hoje a perda de perspectiva histórica, isso não significa que não houve iniciativas de mudanças. Sempre há tentativas de mudança. Então, por isso que a modernidade chamou fortemente a atenção para a história e para uma antropologia da subjetividade. Que é isso? Eu que importo. Eu sou mais importante. E nós temos que valorizar sim o eu. Jesus valorizou. Mas nós temos que entrar também no outro, que nós já refletimos aqui no nosso grupo. Quer dizer, então por isso que essa virada, né, antropocêntrica, de colocar o homem no centro, tá, despertou a sensibilidade de alguns teólogos na igreja. Nós tivemos um teólogo chamado Karl Rahner, ele foi muito influente no Concílio Vaticano II, onde ele faz essa reflexão e com ele começa um profundo estudo da antropologia teológica, para a gente rever qual é o nosso lugar de cristão no mundo. Por isso que a partir daí abre-se um novo modo de fazer teologia a partir do Concílio Vaticano II. E aí passa a valer uma leitura tradicional da revelação, que é muito importante a gente consultar, trazer a Bíblia Sagrada, tá? De princípios internos, né, dos pais da nossa fé, tá? Quer dizer, dos últimos apóstolos, trazer essa experiência de fé dele, desses pais da nossa fé, e para a partir daí trabalhar a lógica existencial, isto é, que lê a história, que lê na história pela chave da interpretação do Cristo. Interpretar o Cristo. Quem é o Cristo? O Messias, o Salvador. Aquele que vem trazer para nós uma profunda experiência de fé. Por isso que o Concílio Vaticano II representou um marco
né, da mudança em um âmbito eclesial, na igreja num todo. Por isso que a expressão sinais dos tempos, né, da teologia de São Lucas e também da teologia de Mateus, reinterpretada pelo Papa João XXIII, sinaliza a superação da oposição até então entendida entre história salvífica e história secular. O mundo está aí. Não, mas dentro desse mundo tem história salvífica. Então nós vamos aproximar essas duas estruturas aí na visão do Papa João XXIII, trazendo a reflexão do Evangelho de Lucas e do Evangelho de Mateus. Por isso que a modernidade, antes condenada, né, alcança o reconhecimento de que também, tá, pelos postulados dessa própria modernidade, Deus se autocomunica. Ele está se autocomunicando também dentro desse processo da modernidade. Por isso que é muito importante a gente ter em mente o que fazer e como fazer dentro desse caminho. E daí eu trago aqui uma reflexão para a gente já ir finalizando, né, com relação à teologia moral em questão. Então, por isso que a fé cristã, ela caracteriza-se pela adesão ao evento Jesus Cristo. Tá certo? Então, os discípulos, tocados pelo sentido último de suas vidas, assimilaram em Jesus profundamente, algo profundamente humano, tá? E por isso de Deus. Um Deus que sai do seu lugar de santidade e vem viver essa sua santidade no meio do humano para convidar esse humano à salvação. Então eles, né, os discípulos, apóstolos, aprenderam que ele era o Messias, o Jesus Nazareno, tá? Diferente do que se revelava pelo avesso das perspectivas judaicas, de vir lá do alto, em cima de uma carruagem, né, das nuvens. Não, ele veio de lá do alto, sim, mas ele se apresentou no meio para santificar a nossa experiência humana. Então, o Verbo encarnado, Jesus encarnado, revelado em seu estado kenótico, quer dizer, do seu esvaziamento divino para preencher-se do humano e transformar-se na beleza que é a divindade dele próprio. Tá certo? Então, ele se fez emergir a irrupção de Deus na semelhança com a imagem ofertada pelo Criador à humanidade. Então, quando Deus cria o homem, Deus santifica esse homem, mas esse homem e essa mulher não enxergam essa santificação. Daí Jesus vem justamente para trazer toda essa efervescência para nós. Por isso que a vida dos discípulos, né, foi ofertada da experiência do seguimento a Jesus. A fé que brota do encontro chamado, desse encontro chamado, não é apenas um encontro, é um chamado com Jesus, passa pela vida que fora tocada pelo jeito novo de ser do Mestre. E, finalizando esse nosso encontro de hoje, eu trago aqui as palavras do Padre Libânio. Não haveria ética se o bem nos aparecesse como tal clareza que ninguém pudesse duvidar do que fazer para vivê-lo. Os anjos, na tradição cristã, habitam a total imediatez em face do bem. Não carecem de ética, os anjos. O animal, pelo contrário, imerso na escuridão da irracionalidade, não vê nenhum bem. Não existe ética para eles. Continua Padre Libânio. A ética vale para os humanos. O bem, o valor e a norma. Vivemos entre o anjo e o animal. Nós vivemos entre o anjo e o animal. Quanto mais anjo, menos necessitamos da ética. Quanto mais animais, menos suspeitamos da sua necessidade. Enfim, precisamos da ética. Principalmente da ética cristã, da experiência salvífica de Jesus Cristo. Desejo a vocês um bom estudo, uma boa reflexão. E faço uma pergunta. Como viver a experiência da norma, do valor
e do bem no discipulado de Jesus. Até mais.